Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Miqueleto. No programa de hoje eu recebo Alexandre Uehara, palestrante, mentor e conselheiro de inovação corporativa. Ale, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. A gente estava falando nos bastidores, né? Vamos ver se flui aqui os 40 minutos, se dá para um pouquinho mais, mas eu tenho certeza que vai ser muito bom o papo e espero muito contribuir aí para quem está assistindo, porque a ideia aqui é realmente divulgar, de compartilhar e disseminar a informação. Ale, obrigado. Eu tenho a certeza que vai ser um programa com muitas informações e eu acho que aquela série Uehara vai para frente. Vamos ver, espero que sim. Porque falar de inovação é sempre muito bom, né, Ale? Inovação é que as pessoas têm muita barreira também, né? Perfeito. E eu acho que é um pouco disso, né? Acho que a gente pode até começar esse papo, né? Porque assim, eu brinco, né? Uma das coisas, você falou já pro pessoal, né? O que eu faço, mas uma das coisas, eu sou professor também, né? Então tem o lado de teoria que eu gosto de trazer e também a prática, acho que não tem jeito, né? Mas uma das coisas que eu brinco nas minhas aulas é isso, né? Uma das aulas que eu tenho aqui, a gestão da inovação, eu falo muito isso. Pessoal, vocês sabem o que realmente é inovação? Porque se você olhar, por exemplo, pega um comercial de TV aqui, a gente estava até conversando nos bastidores, hoje em dia, né, com tanta música, tem gente que nem sabe o que é comercial, né, mas tudo Uhum. bem. Vai ver um comercial numa grande TV, numa grande emissora, você vai ver que a cada 5 comerciais, 4 fala que é inovador, tem inovação no comercial, mas as pessoas ainda não sabem o que é inovação, né? Então a primeira coisa, quando a gente fala de inovação, a gente não pode, a gente tem que desmistificar que ele é totalmente diferente de ideia, né? Porque a ideia é uma coisa abstrata, todo mundo tem. O importante é executar. Então, a inovação precisa ser executada, não pode ficar só na nossa cabeça, porque tem aquela questão, né? Eu tive essa ideia do iFood há 10 anos atrás, tive essa ideia do Nubank há 30 anos atrás. Tá bom, mas você não está rico por quê? Porque Uhum. não executou. Segunda coisa, ele precisa ser aplicável para o mercado. Né? Não pode ser algo que, poxa, eu inventei, né? Eu gosto muito de falar isso também. Inovação é muito diferente de invenção. Invenção pode ficar na gaveta. Uhum. Ele precisa gerar valor, precisa ir para o mercado. Então isso é importante. E aí outra coisa, precisa impactar as pessoas. Né? Porque não adianta nada você ter um negócio super legal, mas não está impactando as pessoas. E é isso que é importante, né? A gente, inovação precisa ser executada, precisa impactar as pessoas, precisa gerar valor. Se possível, né? Se a gente fala de um negócio, por exemplo, tem que ter um modelo de negócio também. Então, inovação não é só ter uma ideia ou ser legal por ser hype nesse momento. Ele precisa realmente ser executado e gerar valor. Tem que ter um estudo, né? Tem que ter uma estrutura, né, Tem uma Ale? estrutura, com certeza. Quando a gente fala de processo, eu trabalho muito com inovação corporativa, né, dentro de grandes empresas. Um dos chapéus, né, que eu tenho. Mas trabalhar dentro de grandes empresas, né, eu dou muita palestra e treinamento para eles. E é isso, assim, às vezes as pessoas falam: "Ah, Ale, é fácil a gente trazer inovação para a empresa". Não, não é fácil. Porque precisa ter um processo, precisa ter uma estrutura, precisa ter um planejamento, precisa ter uma estratégia. Porque se for fazer qualquer coisa, vou transformar esse copo em alguma coisa. Pô, mas você tem uma estratégia, tá ligado à estratégia da empresa? Pô, não tá ligado, porque Uhum. nosso negócio não é construir caneca. Então você não tá fazendo inovação. Você não está gerando valor para a empresa, Uhum. né? Então precisa ter sim uma estratégia, precisa ter um processo, precisa seguir ali alguns passo a passos que é importante para qualquer empresa. Não basta ter apenas uma boa ideia. Não adianta. O- E aí é uma das críticas que eu também faço, né? E aí entendo essa crítica a Leo Errara, tá? Mas eu falo o seguinte, aquelas empresas que têm aquela caixinha de ideias, é inovação, né? Porque Uhum. muitas daquelas ideias podem ficar só na ideia. As pessoas É. colocam ali, seja no digital, mas precisa ter gente que execute, né? Porque aquela ideia, de repente, imagina, aquela caixinha de ideias, o pessoal faz aquela comunicação interna na empresa. Ó, pessoal, Uhum. agora a gente vai pegar todas as inovações que tem na cabeça de vocês, a gente vai transformar a empresa. Aí vira 200 ideias, só que no mês seguinte ficou ali, no outro mês ninguém fez nada, mais um mês, o que vai acontecer? Só virou ideia. É. E aí as pessoas vão ficar o quê? Cada vez mais desanimadas, porque estão dando ideia, mas ninguém está construindo. Fala assim, poxa, mas eu dei aquela ideia 6 meses atrás, a empresa não Não fez tá nada tendo com isso. aproveitamento, né? Não aproveita. O que ele faz? A próxima ideia que ele tem, que pode ser melhor ainda, Uhum. ele nem vai colocar lá. É, Então precisa ser executada. ele vai se sentir coagido, vai se sentir que ele não foi ouvido, mas às Exatamente. vezes também é falta do feedback também, né, É a Ale? falta do feedback. Então, assim, de novo, quem tá ali para ouvir aquelas 200 ideias? Quem tá ali para processar aquelas ideias ali? Porque se não tiver ninguém, de novo, mesmo que você dê um feedback do tipo, ó, isso aqui, essa ideia aqui, não tá legal porque não tá de acordo com a nossa estratégia. Mas faz o seguinte, pega essa ideia,
transforma em um modelo de negócio, por exemplo. Então, dá um feedback importante. Ó, a sua ideia não é tão boa, mas tem uma outra pessoa aqui que também tem uma outra ideia. Converse entre vocês, porque se juntar, talvez a ideia fique legal e a gente consegue estruturar melhor, né? vai estruturar. Então, assim, ter um feedback é uma das coisas mais importantes. E hoje o mercado, ele tá muito mais dinâmico, né, Ale? O mercado hoje, ele exige cada vez mais, não só do novo profissional, mas também exige também das empresas, né? Isso em todos os setores, né? Vamos para o setor financeiro. Nós estávamos acostumados com as instituições financeiras tradicionais. Hoje nós temos os bancos digitais, que trouxeram uma inovação, trouxeram uma agilidade, trouxeram um start diferente para esse público. E como conquistar esse público? Posso dar uns passos para trás? Sim. Eu gosto de contextualizar, é uma palavra que eu tenho utilizado bastante. O então. professor, acima de tudo, ele tem que ter uma base, né? Isso Exatamente. faz parte. E a gente, parte do perfil, Ale. E a gente gosta, né, de contextualizar para não ter nenhum tipo de dúvida. Até brinco, né? Às vezes a gente faz corte de podcast e fala, gente, ó, vamos fazer o corte direito, né? Que senão não vai contextualizar. Pega a ideia central. Pega a central. Vamos pegar a instituição financeira, né? Eu trabalhei muito tempo no mercado financeiro, né? Sempre como head de inovação de algumas grandes empresas. E é o seguinte, se a gente for pegar, não precisa ir muito atrás, tá? 15, 20 anos atrás, como que era? O mercado era dominado, né? O market share do mercado era dominado pelos 5 maiores bancos. E ele detinha o quê? Uns 90%, 95% de mercado. Isso, entenda que eu estou colocando isso como exemplo, né? Mas pensa que pode ser no agro, pode ser em farmacêutica, qualquer setor. Quando tem 5 maiores empresas, todas elas tendo lucratividade maior a cada ano, faz sentido ter inovação? Porque assim, eles estão fazendo o arroz com feijão, tá tendo lucratividade, o básico bem feito. Fazendo o básico bem feito, não faz sentido ter inovação. Né? Porque tá funcionando. Então o mercado estava necessitando, né, uma oxigenação ali. Né? O que acontece? Especificamente nesse mercado, que é um mercado regulado, o que aconteceu? Regulador, Banco Central. Então o Banco Central começou a abrir, né, mais o mercado, deixando ali, por exemplo, a gente tem o sandbox regulatório, tem várias questões que ele começou a entender que sim, faz sentido. Por quê? Porque ele via que não tinha nenhum tipo de inovação. Isso eu tô falando, tá? 20 anos atrás é um trabalho que, assim, eu tenho muita admiração pelo Banco Central, tá? Porque a gente tá falando de um mercado muito difícil e regulado. Mas mesmo assim, ele fez um trabalho muito legal há 20 anos atrás, que hoje a gente consegue ver. Que é isso, você trazer, por exemplo, as fintechs, trazer, né, bancos digitais. Então você começa a ver que os grandes bancos digitais que começaram, né, isso mais visível no mercado, eles que começaram a realmente trazer essa inovação. E esses bancos tradicionais, o que eles fizeram? Aí que eles começaram a correr atrás. Eles podiam ter feito alguma coisa antes, com certeza, mas não fazia sentido. Então teve que esperar alguém agitar o mercado para eles conseguirem ir atrás. E mudar os rumos, né? E mudar os rumos. E é isso que acontece em todos os outros mercados. E a gente pode falar segurador, varejo, é isso. Né? Então, assim, quando a gente tem cada vez mais concorrência, né? E é isso que eu quero pegar o gancho. Você falou desse mundo, né? Que tem transformação, as coisas acontecendo numa velocidade maior, é isso. Antes, era grandes empresas que assim, a inovação era, a gente faz um negócio, vamos pensar daqui a 5 anos, pensar 10 anos. Hoje, pensar 10 anos não faz nenhum sentido. A gente nem sabe onde vai estar daqui a 10 anos. Né? A inteligência artificial é tanta coisa que está acontecendo que a cada semana tem novidade nova. Sim. Então não faz sentido ter uma inovação pensar daqui a 10 anos. Então todas as empresas estão pensando agora a curto prazo e não pode ficar para trás. Bom, aí falamos um pouco do mercado B2B, né? E para o B2C? E o consumidor? Como é que ele enxerga e como ele se adapta a essas novas tendências? Porque o consumidor final, às vezes ele tem até medo, né, Ale? Nossa, mas tem tanta variedade de bancos, tanta variedade de empresas. Pô, eu estava acostumado com aquelas 2, 3 empresas e hoje tem umas 10 aqui. Como é que eu vou me adequar em relação a isso? Eu acho que aqui tem, no B2C, acho que tem uma coisa muito legal porque a gente pode falar que são as gerações. Né? Nos bastidores a gente estava falando isso também. Quando a gente fala, né, de uma geração bem anterior, né, nossos pais, avós, é isso, assim, eles foram criados numa geração que as coisas não mudavam tão rápido, né, então a mentalidade dessas pessoas é isso, assim, não faz sentido agora que, vamos dizer, né, estamos já chegando na aposentadoria, já estamos aposentados, não faz sentido eu mudar a minha cabeça para um mundo que está mudando, poxa, foram... Né, 60, 70 anos da mesma forma. Por que eu vou mudar agora a minha cabeça? Então, é mais difícil. Uma resistência, né? Resistência e é
O modo não é errado, é o modo como as pessoas pensavam antigamente, né? A minha mãe, por exemplo, né, já com os seus 80 anos, ela começou a pegar celular agora. Por quê? Porque o telefone fixo dela parou de funcionar. Uhum. Por isso que ela foi forçada e ela sempre falou assim, não, eu não quero celular, não faz sentido, eu tenho meu telefone aqui. Parou de funcionar, por isso agora tem que aprender. Né? Então, tem essa resistência. E tem essa geração mais nova, né, que já nasceu com inteligência artificial, tem geração que já nasceu com a internet, tem geração que já nasceu com celular. Então é mais fácil. E eles sabem que essas mudanças são numa velocidade muito maior. Então eles têm essa adaptação. Poxa, eles sabem que assim, o iPhone que eu vou comprar hoje é muito diferente do que eu vou comprar daqui a 5 anos. E eu preciso mudar, eu preciso me atualizar. E é normal, porque eles nasceram nisso. Eu brinco não, é verdade, né? A minha afilhada nasceu também com o celular na mão. 1 ano ela já estava assim com o dedinho, né? Já estava assim, brincando e tal, já sabia mexer no YouTube. Quando ela começou a andar, o que ela fez na frente da TV? Ela começou a mexer assim com o dedo também, né? Na televisão. Por quê? Porque... É o hábito, né? É o hábito, já tá no dia a dia. É diferente de uma geração que nasceu sabendo as diferenças e ter que se adaptar. E a gente tem... E aí tem no meio, né? A nossa geração aqui. Que é a geração com uma mentalidade que vem também anterior, mas a gente também tem essa cabeça aqui, né, mais avançada. Então, aí que existe esse conflito. A gente tá bem no meio, né, sabendo de tudo que tá acontecendo, entendendo os nossos pais, que tem O mais 60 aqui. mais 60, que sabe que é uma outra forma de pensar, e a gente tem ali essa geração, Os jovens. os jovens, filhos, sobrinhos, quem que for, que a gente entende também essa velocidade. Esses dois, eles não se bicam direito, né? Porque tem assim um conflito. São e a gente, polos totalmente distantes. polo totalmente distante. E a gente aqui no meio. Então, o B2C é exatamente isso. Como que a gente pode ajudar esse pessoal a entender um pouquinho mais? Aí foi o caso que eu falei da minha mãe, por exemplo, com a questão de telefone. Esse pessoal que nunca foi, por exemplo, numa agência física de um banco, não faz sentido. Poxa, como que eu vou pegar uma fila para pegar um cartão de crédito? Não, vou fazer tudo no celular. Né? E a gente entendendo esses dois lados. Então, um exemplo que eu dou também, isso eu falo também nas minhas palestras, né? Teve uma vez que eu estava indo para os Estados Unidos e eu falei assim, será que eu preciso utilizar o cartão de crédito do banco que eu tenho conta? Aí eu falei, taxa tão alta, não... Dei uma pesquisada, aí eu encontrei lá um banco digital, infelizmente ainda não sou patrocinado pelo banco digital, então eu não vou fazer propaganda deles, mas eu encontrei, aí eu abri a conta, em 15 minutos já tinha a conta já aberta, em 30 minutos já tinha o cartão de crédito instalado no meu celular e já podia começar a utilizar para fazer a compra internacional. Então a facilidade é isso. Antigamente a gente tinha uma conta em um banco tradicional, e, né, na nossa época a burocracia, né? A gente não mudava de banco porque tinha que ter o banco da empresa que a gente trabalhava, não tinha portabilidade de salário. Então o banco que a empresa tinha era o banco que a gente tinha que ter. E aí mudava de emprego, tinha que mudar de banco. E a gente fechava essa conta, abria essa outra. Hoje a facilidade é tão grande que se for perguntar pro pessoal, quem aqui tem mais de um banco lá no celular? Provavelmente ali 90% tem mais de um banco instalado no celular. Pela facilidade, né? Você pode diversificar em vários bancos diferentes. Você falou da sua mãe, eu vou contar como a minha mãe começou a utilizar o celular. Eu fui fazer um intercâmbio em Malta. Legal. E a ligação São Paulo-Malta ia ficar cara, né? Sim. Aí eu falei, mãe, está aqui um celular. Como é que eu vou falar com você? Você vai para tão longe. Tá aqui um celular. E foi a partir dali que ela começou a usar o celular. Hoje ela usa, ela gosta, ela se ambienta, mas foi através de uma necessidade. Não foi algo tipo, usa para ver se você gosta. Não, está aqui na sua mão. Você só vai falar comigo e é nesse formato, é pelo WhatsApp, eu vou te ligar tal hora. E se você não atender, não vai falar comigo. Não vai falar tem necessidade. Comigo. Você entendeu? Então você criou a necessidade. Talvez seja o grande start para as pessoas se adaptarem a isso, né? Porque é através da necessidade, né? Isso aí. Então você quer romper a burocracia e ter a agilidade, você vai através, né, da tecnologia. Um outro setor também, Ale, aí já mudando até um pouquinho o nosso tom de conversa,
foi o setor de telecomunicações, Com certeza. né? Que eu acho que foi o primeiro boom ali com a entrada das empresas aqui, a época da privatização da Telesp. Uhum. E aí a inovação entrou de uma vez no nosso mercado, mas também foi assim, não prepararam. Exato. Não houve um preparo. Olha, gente, nós vamos ter... Não. A empresa chegou aqui, vai mudar tudo, acabou a Telesp, entrou a empresa Uhum. tal e o mercado é esse. Então, foi tudo meio que no senso de É emergência, isso aí. né? E aí volta a questão que eu falei de um exemplo, né, do mercado financeiro, telecomunicações foi isso, né? Era um monopólio, É. né? Então, assim, vai trazer inovação por quê? Aí quando abre o mercado, vem concorrência, você começa a ver que realmente faz sentido, né, trazer a inovação. E aí só um abrindo parênteses aqui, Uhum. olha como que era, né? Agora, né, vou pedir desculpa para o pessoal que estiver assistindo que é mais novo, né? A gente vai entregar a idade aqui. Você, inclusive, falou Telesp, tem gente que acho que nem vai saber o que é Telesp, né? Mas tudo bem. Eu trabalhei lá. Então, Me denunciei agora. denunciou. Mas olha como que é a questão da resistência, e isso não é só no B2C, no B2B, né? E aí você pode falar melhor que eu que você trabalhou no mercado. Como que era a questão, né? Quando a gente abre esse mercado, vem a internet. A primeira coisa das companhias telefônicas era: como assim tá vindo o Skype e pode Uhum. fazer ligação de graça? Não, o pessoal não vai utilizar, vai ter que utilizar. Como assim SMS? A gente tá ganhando tanto dinheiro aqui, tá vindo aí um WhatsApp da vida que é de graça. Isso. Não, vamos bloquear aqui, ninguém vai poder utilizar, não. E aí você vai contra, né? Então, quando eu falo de telecomunicação, outro mercado que não conheço tanto quanto você, mas é isso, olha como que ele mudou, né? De algo que era ligação para as empresas hoje que ganham, né? Grande parte do faturamento é com internet hoje, Uhum. né? Não é mais com ligação. Ele mudou, né? A forma, a comunicação ainda existe. Agora, o jeito, né? O modelo de negócio teve que mudar. Nós falávamos que o Grambel hoje é morrer de fome. É, exatamente. Porque todo mundo usa o telefone para tudo, menos para fazer a ligação. É isso aí. Né? E eu brinco também, né? Eu falo assim, olha que louco. Por que que o celular, né? O smartphone, pega um iPhone, um Android, o que for, Uhum. por que que ele tem aquele formato quadradão? Porque era para atender a ligação, Isso, é. né? Que vem daquele formato de telefone telefone. fixo, né? Que vem aqui, depois Isso. vem o celular, aquele tijolão também aqui, e celular quadradão pra gente falar. Mas quantas vezes a gente coloca no ouvido hoje? Não. Pouca coisa. Então, assim, qual que é a tendência de um futuro que é próximo? De repente não é mais um celular. De repente é um holograma que vai vir aqui de algum botão aqui nosso, né? Vai aparecer um óculos. Assim, até o formato do celular daqui a pouco não vai existir. Bom, você tá aqui com Um Apple relógio, Watch. exatamente. Então é uma evolução. Tudo bem que nós já vimos isso na época do filme do 007. Perfeito, exatamente. 007 Star Trek também. Alena, estamos denunciando a idade de novo. Vamos segurar essa informação. Vamos segurar. Entendeu? Mas isso vem daí. É isso Então aí. você assistia esses filmes, você falava assim, nossa, isso nunca vai existir. Futuro Que legal. distópico. Não, hoje você vê os relógios aí. Às vezes você olhava lá, o personagem apertava um botão, explodia. Cara, é ficção científica pura, entrando até um pouquinho na área de comunicação. Uhum. Um podcast, ele é nada mais, nada menos que uma evolução de um programa de rádio. Perfeito. Né? Só que hoje também estamos também no YouTube, aí tem um canal, quer dizer, é uma evolução de tudo, são tendências de mercado e você precisa estar preparado para poder. Aí você tem um Spotify, você tem os aplicativos da Apple. Isso. Então, quer dizer, o mercado vai se adequando também aos gostos das pessoas, né? Porque essa nova geração, ela tem um gosto diferente, né, Ale? E aí você precisa posicionar sua marca, né? Isso é muito legal que eu falo também em algumas palestras. Vamos pegar de novo só exemplo, mas isso vai acontecer em qualquer também indústria, tá? Filme, como que era antigamente? Filme, quando passava, de novo, era uma grande emissora que passava e a gente tinha que o quê? Ver aquele filme que estava passando naquela hora. Não tinha como a gente escolher. Então a gente tem essas evoluções que hoje, por exemplo, se a gente for olhar hoje, a gente pega uma Netflix, um YouTube, o que for, né, Disney Plus, o que for, a gente escolhe. Música a mesma coisa, a gente ouvia o que passava na rádio. A gente não tinha um poder de escolha. Hoje a gente pega o Spotify, a gente consegue escolher a música que quer. Inclusive a gente pode escolher música que a gente nunca ouviu na vida, que é de um artista super pequeno que não teria oportunidade.
Livro, a mesma coisa. A gente tinha que escolher aquele livro que estava na livraria, na biblioteca, e que tinha espaço físico limitado. Uhum. Se quisesse pegar algum autor, alguma coisa, não tivesse lá, não tinha como. Hoje a gente pega no Amazon, por exemplo, que a gente consegue escolher, pega o Kindle, a gente pode escolher qualquer filme, qualquer livro, a qualquer momento, escolher na hora. Inclusive, se quiser, pode escolher o livro só para ler as primeiras páginas, para ver se gosta ou não, e depois comprar. Então, o poder de escolha né, é nosso hoje. Não é de uma grande empresa que empurrava as coisas pra gente. O mundo hoje ele é plural. Plural, né? Perfeito. Ele é para todos, né? E são diversos gostos, diversas opiniões, né? Isso aí. E essa convergência também às vezes dá uma briga, né, Ale? Porque... Pega a rede social, por exemplo, dá briga. Então, antigamente não tínhamos a rede social. Nós não tínhamos, né? A voz, né? Tem uma frase de um jornalista italiano, Umberto Eco, que ele fala que as redes sociais, elas deram voz para quem não sabia falar. Né? Uhum. Né? Era aquela conversa do boteco, né? Que migraram para um espaço chamado redes sociais. Eles denominam de um espaço democrático, mas não existe democracia ali. Sim. Mas é um espaço onde as pessoas manifestam sua opinião das mais variadas questões e ali se pulveriza e se dá a briga, o bloco, enfim. Mas antigamente não existia isso. Então essa é uma grande diferença. Mas as redes sociais, bom, tivemos o filme lá, né? Sim. Sobre a rede social, mas elas trouxeram uma inovação dentro de um pensamento, de uma linha de vida também, né? Porque hoje é status você postar no Facebook. E eu acho que, de novo, vou fazer a comparação. Eu gosto sempre de fazer a comparação do antes para o agora, né? Eu lembro que eu tava minha família, né? Tava numa estrada para chegar em casa, e quando a gente chegou, a gente tinha visto, né, na estrada uma grande emissora também, para não fazer propaganda, a maior emissora do Brasil ali gravando na estrada. A gente chegou em casa e falou, vamos ligar a TV para ver se aparece o nosso carro. E aparecia lá a ponte, que legal, apareceu o nosso carro. Hoje, né, é tão amplificado, né, que você aparecer hoje numa grande televisão não é esse status todo, né? O status é o que? É a sua rede social, o que você posta, né, o que você tá, né, no momento, o que você comeu, né? Antes tinha mais esse negócio do que comeu, né? Mas é o que você comeu, onde você viajou, para onde, com quem você tava, isso que, né, virou muito status, né? De você mostrar e todo mundo tem a oportunidade hoje. Acho que a grande mudança aí, pelo menos no setor de comunicação, é que nós nos tornamos uma mídia. Né? Então, por exemplo, hoje o jornalista, o publicitário, a pessoa que trabalha com comunicação em geral, ele se tornou uma mídia. Né? Então ele rompeu barreiras. Talvez para nossa área esse foi e é o maior avanço. Os profissionais ganharam essa notoriedade. Sim. Claro que assim, é preciso saber até que ponto você vai trabalhar essa liberdade. Perfeito. Entendeu? Mas houve essa abertura de campo. Né? Então, pelo menos na nossa profissão, houve essa diferença. Sim. Outras profissões também tiveram a sua explanação, né? Exato. Advogados também hoje utilizam mais as redes sociais para falar os seus casos, né? Mas a tecnologia, ela tem um entrave em relação a isso, né? Porque comercialmente, eles dizem muito que o profissional de tecnologia tem uma dificuldade um pouro de poder explanar o seu conhecimento. Como é que a tecnologia se molda através de si mesma, né? Porque é o profissional de tecnologia falando de tecnologia. É uma barreira, né, Ale? Posso só também, vou contextualizar antes para a gente chegar na sua resposta. A gente está falando de, primeiro, um mundo em que não precisava de tanta tecnologia, né? E que hoje tudo é tecnológico. Não tem empresa que não usa tecnologia. E a gente está falando também dessa ampliação do negócio, que é o quê? Antigamente, por exemplo, para ser empreendedor ou empreendedora, a pessoa tinha que... E aí, falando de um empreendedora tecnológica, né? A pessoa tinha que comprar o quê? Um servidor que era muito caro. Não tinha como comprar, eram grandes empresas que tinham. Hoje, com a nuvem, virou acessível, né? Porque hoje você constrói um negócio... Colocou ali na nuvem, se não deu certo, desliga, você não perdeu. Quer dizer, você perdeu dinheiro, mas você perdeu muito pouco, porque é ligar e desligar. Então, a tecnologia se tornou acessível também. De novo, vamos pegar aqui exemplo, inteligência artificial.
poxa, todo mundo tem acesso hoje. Inteligência artificial já nasceu, já tinha isso nos anos 50, 60, dentro da academia. Só que isso se tornou acessível. Então, cada vez mais, as empresas estão virando tecnológica e a tecnologia está ficando acessível. Então, não é à toa que vão pegar assim, advogado, tá trabalhando com tecnologia. Não tem jeito. Porque é o dia a dia das pessoas. Tava conversando agora há pouco também, tava trocando mensagem com uma médica. A médica tava falando exatamente isso. Poxa, preciso cada vez mais entender a tecnologia e preciso também, o quê? Entender mais de empreendedorismo. Porque ela, uma médica, ela foi criada na medicina, mas para entender o que? A parte mais técnica, não para empreender. Então, hoje, o empreendedorismo e a tecnologia está muito ligado e por causa dessa acessibilidade. Então, assim, advogado hoje começa a pensar mais em empreendedorismo, né? Antes era só grandes escritórios, né? Então, jornalista, aí você me fala, mas é isso, né? Antes você trabalhava em grandes mídias ali, hoje você tem a possibilidade de fazer um podcast, fazer coisas próprias, pegar um freelancer. Médicos, a mesma coisa. Tem um grupo também que eu tenho ajudado de nutricionistas. Antes era uma profissão muito isolada, mas hoje dá para utilizar a tecnologia para agendamento, para relatório. Então, cada vez mais, e não é à toa que a gente está falando que o empreendedorismo também tem ajudado, e não é à toa que está nas escolas desde de 2019 para 2020, está obrigatório nas escolas. Por quê? Porque hoje todo mundo precisa pensar no empreendedorismo, todo mundo tem que entender o que é empreendedorismo. Porque, de novo, se a gente voltar lá atrás, né? Vamos lá, nos anos 80, 90, a gente estava falando de superinflação. Então não fazia sentido. A pauta era outra, e assim, não fazia sentido ser empreendedor, porque um risco era muito grande. Então, quando a gente tem, né, a estabilização, a não mais a superinflação, o que começa a aparecer? O empreendedorismo. Porque houve essa questão de sai do empreendedorismo, ainda existe, né, um empreendedorismo de necessidade, mas hoje a gente tem o empreendedorismo de oportunidade. Porque virou oportunidade, porque hoje é acessível. Então tem muita gente hoje que está ali como CLT, mas está empreendendo também. Porque vê que dá para fazer as duas coisas por causa da oportunidade e acessibilidade. É um gargalo de mercado, né? E a oportunidade, ela bate, você vai falar não para a oportunidade, você vai abraçar. Você tem conhecimento, tem E também tem que ter um pouco do lado de você arriscar também, né? Aí o apetite é o risco de cada um, né? Então, se tem gente que não vai arriscar, vai continuar no CLT, apesar que tem risco ainda, mas tudo bem. Mas a pessoa vai continuar ali no CLT porque o apetite ao risco dele é muito menor. Tem gente que tem um apetite ao risco muito maior. Como dizem, vai ao gosto do cliente. Ao gosto do cliente, perfeito. E aí, né, só falando um pouquinho, porque eu também sou diretor do Founder Institute, né? E o Founder Institute é exatamente isso. Como que a gente ajuda esses empreendedores, né? Para quem não sabe, o Founder Institute é o maior acelerador de startups pré-seed do mundo. Startup a gente pode até falar um pouquinho mais, mas claro, startup é uma coisa mais tecnológica, mas quando a gente acelera um negócio é para quê? Para pegar um atalho, né? Não precisar errar da mesma forma que muitos empreendedores e empreendedoras já erraram no mercado. Como que a gente consegue ajudar esses empreendedores a pegar um desvio, pegar um atalho e sair lá na frente, para aprender com os erros de outras pessoas? Então a gente acelera realmente o negócio. O legal de você falar de startup, Ale, é que você acaba quebrando um pouco o gelo do assunto. Porque as pessoas às vezes falam, poxa, é uma startup, ou sente que é um mundo muito distante, ou vê que de repente é um mundo muito perigoso. Sabe? Então, assim, não, startup não. Não, startup tem muitas empresas, vamos citar aqui uma grande, e vamos até fazer um pouco do comercial, porque acho que vale a pena, que é o Nubank, que era uma startup, né? Começou pequena e hoje é o banco que é. Sim. Né? Hoje todo mundo tem pelo menos um cartão do Nubank na carteira. Então, assim, mostra que tem uma sequência, tem muito estudo. Isso aí. Né? As empresas crescem através disso, né? Mas também tem que ter muita perseverança, né, Ale? Com certeza. E essa é uma das coisas que todos os empreendedores e empreendedoras precisam ter. Por isso que o apetite ao risco tem que ser grande, mas ter essa perseverança, essa persistência, porque não é um caminho fácil. Não é aquela coisa, eureka, tive uma ideia, vou colocar no ar e eu vou ser rico. Não, entenda, vamos pegar aqui no Nubank ou qualquer outra startup. Passaram por muitos problemas ali. É que a gente não olha. A gente só olha quando tá ali no sucesso. Mas quantas vezes que arriscou, deu errado, teve que dar alguns passos para trás, a perseverança, a persistência, com certeza tem muito disso. É que tem uma situação, e aí é cultural isso, né? Eu falo até para um nosso amigo em comum, que é o Marco Biasi. Sim.
Grande abraço que é para ele da também. Founders. O brasileiro é imediatista. Então, vamos supor, vamos investir numa startup. Legal, bacana, bonito. No primeiro prejuízo que essa startup Uhum. der, opa, vamos recuar 2 casas aqui no tabuleiro, vamos colocar todas as pedras no mesmo saco e acabou a brincadeira. Não é assim. Exato. O mercado não é esse, o mercado é de persistência. Pera aí, calma. Deu errado esse investimento, vamos recuar uma casa. Porém, vamos ficar atento na próxima jogada. Exato. E aí eu preciso avançar. Exato. E é bem isso, é bem o xadrez, né? É bem xadrez, mas eu acho que, de novo, vem muito do que a gente tem falado aqui nesse podcast, né? A forma de pensar que a gente tinha antigamente. Porque a gente, querendo ou não, se a gente for pensar geração nova, não tem problema, mas a nossa geração veio, de novo, da hiperinflação, né? Então, assim, a gente não tinha como arriscar tanto. Né? A gente colocava ali na poupança, era capaz de tirar aquele dinheiro da nossa poupança, né? Então, assim, o risco era muito maior. Então, a gente começou a mudar isso de tempos para cá. Por isso que a gente for pegar grandes países, né? Vamos pegar referência, Estados Unidos. Por que já tinha startups lá atrás? Porque já tinha uma coisa mais consolidada. Tudo bem que teve algumas crises e tal, mas já tinha uma coisa mais consolidada. Sim. Porque a cabeça das pessoas era diferente, tinha já a questão do empreendedorismo na veia. A gente foi construindo isso com o tempo. Por isso que hoje está mais maduro do que há 10 anos atrás, que está mais maduro de 20 anos atrás. O mercado, ele começa a girar melhor. Perfeito. Com essas boas ideias, né? Com inovações que impactam na vida das pessoas, né? É o que nós falamos de inovação. É isso aí. A inovação, o X da questão é o seguinte, ela tem que mudar a vida das pessoas. Isso é inovação. É isso aí. Né? Eu vou, desculpa te cortar, mas só contando, né, como eu agora colocando o chapéu de investidor, eu tenho uma startup, já que a gente falou, né, de uma geração mais antiga, eu tenho a Mais Vívida, que é uma startup que trabalha para educar as pessoas mais de uma geração mais antiga a mexer no celular. Sim, ai, que legal. Né? Então, assim, assim, é o papel também do investidor de colocar ali, né, o investimento também em coisas que impactem. Eu tenho uma startup que é de educação, tenho uma startup que é de educação financeira para crianças também, né? Então, essa diversificação é importante. Sou advisor de uma startup que a gente está falando muito da NR1 agora. Então, como que a gente pode pensar na saúde mental dos colaboradores? Então, a Zest Health é uma startup sobre isso. Então, assim, é também o papel nosso de como a gente pode fomentar para impactar as pessoas. Não é só o empreendedor, né? O investidor também tem esse papel. É importante você falar isso, porque as pessoas vão enxergar que existe tecnologia em diversos setores. Né? Isso aí. Não só aqui na telecomunicações, como nós falamos, isso aí. Ou na educação com a EAD, né? Perfeito. No caso que mudou muito, facilitou muito o acesso, né? Mas também, poxa, a saúde mental, as pessoas não têm essa dimensão. Como é que a tecnologia vai ajudar nesse sentido? Então você começa a observar que o mercado é extremamente amplo. Então, boas ideias, elas devem ser trabalhadas, observadas com mais carinho, né, Ale? É isso, né? Quando a gente tem várias pessoas, né? Olha como tudo faz sentido, tudo que a gente tem falado aqui, tudo interliga, né? Interliga. A gente fala de inovação, que não fazia sentido antigamente. As ideias, quanto mais ideias, melhor. E aí muitas delas são executadas e aí começa a ter o quê? Mais concorrência. E quando a gente tem mais concorrência, a gente começa a olhar o nosso concorrente e a gente fala, putz, a gente vai ter que mudar aqui a nossa ideia, tem que estar mais à frente do nosso concorrente, tem que estar com alguma tecnologia nova. E isso só vai avançando e no final das contas, quem que é o grande beneficiado dessa concorrência, dessas inovações? O B2C. Né? Porque aí a gente tem uma diversificação, a gente pode escolher, a gente pode saber o que é melhor para cada um, ter um leque e a gente poder escolher. A gente é o grande beneficiado no final das contas, né? Há anos atrás nós não tínhamos isso. Não tinha. O mercado era monopolizado. Né? Então era uma empresa e você ficava à mercê daquele trabalho que ela oferecia. É isso aí. E hoje com esse poder de escolha, e também nós somos, acho que, uma geração muito mais participativa nesse sentido, né? Somos uma geração mais inquieta, podemos usar nesse sentido. Acho que sim. Né?
Então nós temos essa maneira de enxergar um mundo mais plural. Tivemos mais acesso a viajar para a Europa, Também, a perfeito. viajar até para dentro do próprio país, Uhum. e enxergar coisas que talvez a geração passada não enxergou. Exato. Então nós temos esse comprometimento também, e essa bagagem para as futuras também, Sim, né? com certeza. E é legal você ter falado desse negócio de viagem, é isso, que eu também quero só ressaltar uma coisa, né? Isso é uma coisa que eu tenho visto no mercado. Cada vez mais a gente tem esse orgulho do Brasil. E é muito legal isso. Porque antes a gente tinha muito essa referência de fora. Tudo lá fora é melhor. Mas se a gente for pegar, né, vamos pegar de novo o que a gente falou no começo, o Pix, por exemplo. Pix, ele é uma grande inovação no mercado financeiro, e hoje ele é referência mundial. Então a gente tem que ter esse orgulho mesmo de coisas que a gente tem no Brasil e parar com aquela síndrome do vira-lata, que tudo que a gente faz aqui é ruim. Não, tem muita coisa bacana que a gente faz, a gente tem que ter esse orgulho, e a gente é sim referência mundial. E é legal você ressaltar isso, porque assim, essa frase dos vira-latas, ele vem de um grande jornalista, o Nelson Essa eu Rodrigues. quero aprender. E, poxa, o Nelson Rodrigues foi um baita de um jornalista, Sim. uma das maiores referências. O irmão dele era o Mário Filho, Uhum. o nome que dá o nome ao Do estádio do Maracanã. Maracanã. Então, assim, o Nelson Rodrigues, ele, além dos vários livros e histórias que ele teve esse ensinamento, porque o brasileiro tem essa síndrome do coitadinho, Isso. né? E um cara que fala muito disso também hoje, aí já traduzindo para os tempos atuais, é o Cristiano Ronaldo, né? Ele fala, o português é coitadinho, não pode isso, não pode aquilo. Não, tu tem que provar, quer dizer, Sim. tem que mostrar que você é o melhor, né? E ele fala, na minha cabeça, eu sou o melhor, né? Ele fala, eu sei que existem vários na minha geração, que nem, por Exato. exemplo, o Messi, que é um gênio, Que já nasceu, né? Com na essa essência. habilidade. Mas ele falou, eu tenho que, na minha cabeça, eu sou o melhor. E tem que ser assim mesmo, É isso aí. né? O Abel Ferreira do Palmeiras também é a mesma coisa. Sim. Isso vai do estilo da pessoa, É isso aí. né? Ele tem que ser, é o empreendedor, É empreendedor, é isso aí. né? Ele tem que provar para si mesmo, porque o mercado, ele é provocativo, né, Ale? É isso aí. E aí, de novo, né? A questão do que a gente está falando aqui de um mundo, nesse caso do Brasil, que era assim, né? Assim, não vou desmerecer, mas assim, era coitadinho, por quê? Porque a gente vivia, de novo, superinflação, era um mundo totalmente, né, diferente, as nossas fronteiras eram fechadas, então a gente olhava para fora, via que tinha coisa melhor, sim, né? Então, assim, a gente olhava de uma outra maneira. Então, quando a gente tem um outro mundo hoje, né, e de novo, as novas gerações que estão ali se beneficiando com isso, a gente vê que a gente é sim capaz, comparado com países de primeiro mundo. Nessa época nós olhávamos muito pro quintal do vizinho, né? Aí tem aquela frase, né? A grama do quintal do vizinho é sempre a mais verde e tal. Só que hoje nós vemos e presenciamos muito que a nossa grama pode ser até uma grama artificial, mas ela é mais bonita, né? Perfeito. Porque perfeito. tem a tecnologia, tem a perseverança, tem o estudo, e também vai muito dos profissionais que adequam ao setor e moldam essa nova juventude, né? Sim, sim. E cada vez mais, se a gente for olhar de novo o mercado, a gente tem já hoje, né, cinco gerações trabalhando na mesma mesa hoje. Então você tem ali, né, uma discordância grande. Só que a gente tem que conviver com isso, né? A gente tem que entender todos os lados, a gente tem que saber. Aí volta a questão da saúde mental, porque o gestor ali vai estar trabalhando com gente diferentes e talvez customizando a fala para cada um, porque se fala para uma pessoa, talvez a outra geração não vai entender também. Com certeza. Ale, obrigado. Mas antes da gente terminar, vamos pro nosso quadro Tiro Curto, Jogo Rápido. Bora. Você tinha comentado que 40 minutos ia ser pouco. Olha, foi rápido. Já passou, né? Eu não segui o roteiro, tá? Eu sei. Eu não segui o roteiro. Eu já vi que a gente estava conversando. A conversa rolou tão bem. E assim, nós temos grandes afinidades. Participamos da Founders, somos da tecnologia, né? Vivemos nesse mundo, temos a mesma faixa de idade. Exato. Então o papo fluiu. Transcorre. Lê, uma palavra que define inovação. Acho que deu para ver um pouquinho da nossa conversa, né, que muita inovação é sobre pessoas, não é sobre tecnologia. Tecnologia é um meio. Então a gente tem que trabalhar muito essa questão da mentalidade das pessoas, a mudança, os medos. Então inovação é pessoas.
Legal. Um hábito que todo empreendedor deveria ter. A gente já falou aqui também, né? Mas eu vou trazer talvez até uma palavra, além da persistência, da perseverança que a gente falou, mas só para sair um pouquinho, porque acho que todo mundo já ouviu aqui, mas é criatividade. Eu falo, né? Brasileiro é criativo. Usa tudo que a gente tem de criativo pra gente fazer meme. Vamos utilizar para negócio? Nossa, a gente vai ser país de primeiro mundo. Porque assim, existe um mercado amplo, né? Cara, todas as ferramentas tem no YouTube. Tem escolas, né? Diversas, tem vários cursos. Se adequa ao mercado, se encontra e vai. Não tem que ter o medo aí nesse sentido. Vai. Exato. Vai. Exato. Eu acho que hoje o mercado ele tá muito mais receptivo nesse sentido. É isso. Exatamente isso. É um erro comum no mundo dos negócios. Eu acho que o erro comum é não pegar o erro e colocar isso como aprendizado. Então hoje, né, e aí de novo, a gente vai pegar um mercado antigo, né, que assim... Viciado também, né? Viciado que quando a gente errava, a gente escondia. E a gente não aprendia com esse erro. Hoje, com essa velocidade que a gente tem de mercado, que a gente tanto falou aqui nesse podcast, se a gente erra, tente entender o que você errou para conseguir aprender para melhorar. Porque é isso, né, é um ciclo. Né? Não dá mais pra gente ficar ali prevendo... isso aqui vai errar, isso aqui não vai errar, não vão fazer isso e tal, não sei o que. Não, vai pro mercado, erra, aprende, porque aí, né, a gente fala, erra rápido, erra com frequência, erra com velocidade, agora não vou lembrar o outro, errar pra acertar mais rápido. Isso. Quanto mais a gente errar, mais rápido a gente vai acertar. Eu acho que essa mudança de mindset, ela vem das novas gerações, porque as futuras tinham essa resistência. Hoje, com esse dinamismo de mercado, o erro, claro que assim, os acertos têm que ser maiores que o erro. Sim, mas o erro tem que ser levado como um aprendizado para você pular 2 degraus na próxima vez, né? É isso aí. Isso aí tem que ser levado em consideração. É um mercado e assim, nenhum erro deve ser condenado. Ele deve ser refletido, observar o seu ponto de melhoria para que futuramente você consiga subir 2 casas ali e permanecer no jogo. O importante é estar no jogo, né, Ale? Eu vou pegar um tempinho aqui, mas só para falar uma palestra que eu tenho, que é o falhar rápido, né, que eu falo para as corporações. E existem 2 tipos de erros, né? Tem aquele erro que é o condenável. Então, assim, a gente não está falando aqui de, por exemplo, de errar, por exemplo, numa cirurgia. A gente não está falando de errar em uma transferência bancária, né, de um sistema que faz uma transferência mundial ou brasileira, e a gente errar ali, né, uma transferência que era R$1 para 1 milhão. Não. Então tem aquele erro que é condenável, aquele erro que a gente não pode realmente, não pode acontecer, né? E aí, só abrindo parênteses, por exemplo, dando também a dica aqui de um documentário muito legal que é do Challenger. O Challenger, para quem não lembra, foi um ônibus espacial que logo depois do lançamento, né, dos anos 80, ele explodiu. E tinha uma civil lá dentro. E esse documentário do Challenger, que tá na Netflix, ele mostra que, assim, eles estavam vendo que podia dar um problema. Só que por pressão do governo, pressão de lançamento, falaram, não, vamos fazer, deixou para trás e acabou explodindo. Então, esse é o erro condenável. O segundo é o erro, exatamente aquele erro de inovação, aquele erro que a gente pode ter o orgulho, né, de errar e aprender. Então, existem 2 tipos de erro. E esse erro, né, que é de inovação, fica a terceira dica aqui de outro documentário, que é o Return to Space, também está na Netflix. Não é para falar da figura polêmica do Elon Musk, mas é entender o mindset dele. Porque toda vez que ele estava testando o foguete dele e explodia, ele ficava feliz, porque não tinha gente lá dentro, mas ele tinha dados. Então ele conseguia ver onde que ele errou para conseguir melhorar o foguete dele, né? E não à toa que hoje, para quem não sabe, o foguete dá ré, por causa dele. Porque ele ficou testando bastante, experimentando, errando, aprendendo, para conseguir chegar na inovação que ele conseguiu fazer. Legal. Vamos lá, Ale, uma habilidade essencial para o futuro. Eu acho que o mais importante aqui, por mais que a gente tenha toda a tecnologia, inteligência artificial, mas uma habilidade que a gente tem que ter é a empatia. Que é coisa que a inteligência artificial não vai substituir a gente. A gente tem essa percepção da pessoa, tem como a gente se colocar no lugar do outro, entender o sentimento, entender o comportamento das pessoas. Então, para mim, empatia é algo que não é negociável.
precisa ter isso para qualquer pessoa. A inteligência artificial ela é uma ferramenta. A ferramenta, exato. Né? E nós não podemos abrir mão. Ela está aqui, Exato. ela está para ser usada para melhorar a sua qualidade de vida, né? Uhum. Então eu acho que você salientou muito bem, a empatia, ela tem que ser o norte. É o norte. Para tudo. Até porque se todo mundo utilizar a inteligência artificial e todo mundo utilizar a mesma inteligência artificial, onde que vai estar o diferencial? A gente vai estar criando coisas iguais, a gente vai ser pessoas totalmente iguais uma da outra. E agora, quando a gente tem a empatia, é um diferencial. Legal, Ale. E nossa última pergunta, um conselho direto para quem quer crescer profissionalmente. Vamos lá. É difícil falar um só, né? Mas eu te dou essa brecha, tá? Não, eu vou tentar falar uma e eu vou contar um pouquinho a minha história. E acho que essa você não sabe. Mas assim, eu acho que a gente tem que ter uma cabeça aberta, e é o que a gente chama de lifelong learning, que é o aprendizado ao longo da vida. Por que eu falo isso? Na minha carreira, eu tenho 2 MBAs e 2 faculdades, 2 graduações. Tecnologia, gestão de negócio, tudo a ver com o que a gente falou hoje. Mas a primeira graduação que eu fiz, nos anos 90, foi em turismo. Tem nada a ver com o que eu faço hoje. Uhum. Mas é entender que o que eu fiz ali atrás, até hoje eu utilizo. Uhum. E assim como eu tô sempre aprendendo, né, e sempre com essa cabeça aberta que lifelong learning, aprendizado ao longo da vida, a gente não vai mais parar de aprender, a gente sempre vai ter coisas novas. Então eu acho que assim, a principal questão aqui é ter essa cabeça aberta e saber que assim, vai ter coisas novas a cada dia. Se a gente não tem essa cabeça aberta, a gente vai falar, putz, já sei tudo, não preciso mais aprender. Não. A gente tem que continuar a aprender e vai acontecer isso no dia a dia. E é legal você falar isso, Ale, porque assim, as pessoas falam, poxa, você já fez faculdade, fez pós, agora você vai parar. Não tem mais isso. Não é assim. O mercado, primeiro que são 2 situações, né? O mercado ele é muito dinâmico, né? E você não vai falar, porque eu tenho uma pós, eu tenho uma vou parar. Não. E outra coisa, você mesmo se cobra. É isso aí. É a constante melhoria, é o estudo contínuo, né? E aí vamos pegar um case aqui de uma pessoa assim que eu tenho a maior referência, e acho que nós brasileiros temos a maior referência, que é o Ayrton Senna. Com certeza. Ele treinava na chuva, porque ninguém era bom na chuva. Então ele ficava ali, ó, treinando, rodando, e diminuindo segundo por segundo na curva, fazer uma reta perfeita. Quer dizer, ele foi treinando, até ele se tornar o melhor naquilo que ele se propunha a fazer. É isso aí. Então, assim, ele tá no jogo, né? Ele tá no jogo. Não assim que nós vamos ser todos um Ayrton Senna. Mas, cara, é a referência que nós temos, né? Então, se nós temos boas referências, nós vamos nos tornar melhores profissionais. Com certeza. Né? E aí, também a dica pro pessoal, né? Pra quem quiser assistir o filme, né? Do Ayrton Senna, tá na Netflix também. E eu falo, só pra complementar, né? A gente que viveu a época do Ayrton Senna, tem gente que talvez não saiba, né? Mas ele, inclusive, ganhou muitas corridas com pneu slick. Não foi. Slick, né? Que é o não foi pneu de chuva. Era pneu seco. É um pneu seco. Então, assim, quando todo mundo tava com um pneu específico, né, pra chuva, ele tava com um pneu normal, seco, patinava, mas ele era o melhor. E é por isso que não é à toa que ele é uma referência, né? O pessoal tem poucas informações, né? Fala do Ayrton Senna, mas tem algumas coisas ali que, quando você entende na essência, realmente é um herói e é referência do Brasil. E você traz isso para os seus dias atuais. Isso aí. Legal. Isso aí. Ale, obrigado. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo podcast. Obrigado. Eu fico feliz com a tua presença aqui, porque eu sei que você é um cara super... Agenda lotada, né, cara? Que é isso. Sempre quando é coisa boa, a gente abre a agenda e consegue um tempinho. Legal, Ale. Obrigado. Obrigado a você. E para você que curtiu o nosso programa, compartilhe o nosso conteúdo. E até a próxima.